Gravando, ok. Vamos para a terceira apresentação, que vai ser, então, deste grupo aqui, que eu já estou abrindo na tela, este grupo do Cassiano, da Daisa, Eduarda, Gabriel, Vanessa e Vinícius. A palavra é de vocês. Eu vou, quando eu achar assim que devo fazer alguma observação e tal, eu entro, mas vou deixar vocês irem apresentando, só me digam quando tem que mudar os slides. Podem começar. Gente, vou começar então. A nossa pesquisa era sobre compra online e satisfação do cliente. O pessoal do grupo, então, o professor já apresentou, Cassiano, Daisa, Eduarda, que sou eu, Gabriel, Vanessa e Vinícius. Pode passar, prof. Deixa eu só anotar uma coisinha aqui. Bom, então aqui a gente fez um breve... Opa! Aí. A gente fez uma breve introdução do que se tratava o nosso trabalho e a pesquisa, e eu vou ler aqui para a gente. O intuito da pesquisa realizada é de entender como consumidor de forma geral, então, a gente pesquisou não só sobre as compras online, mas também um pouco sobre a física para entender essa diferença, né? Então, como ele se sente em relação às suas compras, principalmente as feitas de forma online, e o grau da satisfação do mesmo, questionando os fatores que o fazem comprar ou não nas plataformas e-commerce e quais os produtos que se sentem mais à vontade a consumir nesta era tecnológica, buscando identificar possíveis melhorias. Pode passar. Aqui a nossa primeira pergunta, a nossa segunda pergunta, na verdade, mas uma das que a gente usou para cruzar informações, para entender um pouco desse padrão, costuma comprar mais online por causa da faixa etária tal. A gente usou um pouco disso, e isso acontece muito porque, aqui, ó, das 226 respostas que a gente teve, 61% estão na faixa etária de 19 a 30 anos. Isso pode explicar muita coisa que a gente vai ver nos próximos gráficos, que os nossos colegas vão falar agora. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tá, então a gente começou com umas perguntinhas básicas, né? Acho que como quase todos, o gênero, a idade, a faixa salarial. E nós obtivemos ali como resposta no gênero que 56,6% são mulheres. Igual o senhor falou, acho que na primeira apresentação, né, as mulheres são sempre mais colaborativas, então acho que por isso a gente teve mais mulheres respondendo a nossa pesquisa. Uhum. Né? E então a faixa salarial, tivemos ali que a maioria tem de 1 a 3 salários mínimos. Isso também vai implicar bastante, vão interferir bastante essas questões no decorrer das próximas perguntas. Pode passar. Tá, então a gente começou com duas perguntinhas bem parecidas, né? A diferença é só a frequência em compras online e compras de lojas físicas. Nas compras de lojas físicas, 52,7% costumam comprar com muita frequência e 45% com pouca frequência. Nas compras de loja online, também 54% compram com muita frequência e 39% com pouca frequência. O que nós conseguimos perceber em relação a tudo que a gente conseguiu coletar de dados? 54% das pessoas que responderam que compram em loja física têm idade superior a 40 anos. Então, pessoas mais velhas ainda, talvez pela idade, né, por não usar tanto, assim, aplicativos, celular, preferem comprar em loja física. E as pessoas, 50%, que é de 19 a 30 anos, que são pessoas mais jovens, já optam por fazer compra online. Pode passar. Então, agora para explicar, é o Vinícius aqui, professor. Tá dando para me ouvir bem?
Bem, Tá. ótimo. A gente quis olhar também a questão de qual o motivo, quais fatores as pessoas costumam comprar e o porquê que elas costumam comprar em loja física, quais as vantagens que ela vê e quais as vantagens que elas veem nas compras de loja online. O que que a gente conseguiu reparar aqui, né, ali a pergunta 6, o que você acredita ser a principal vantagem em realizar compras online? Deu para perceber que ficou um pouco dividido, né, maior em comodidade e em descontos, que são duas coisas que são fáceis de perceber pela compra online, né? Geralmente o preço é muito menor em relação à loja física, questão de custos, etc. Né? Uma loja tem despesa de aluguel, funcionário, contas, despesas, etc. E acaba influenciando no custo. E a questão da comodidade de tu poder comprar sem precisar sair de casa, ter entregue na tua casa também, que foram as principais vantagens. Dando para perceber ali em relação à loja física, 83,6% das pessoas já responderam que preferem comprar em loja física porque recebem um produto no ato da compra, né? Isso aí é uma coisa que a gente acaba reparando, que é mais aquela sensação de imediatismo de uma pessoa que compra em loja física. Geralmente ou é pelo atendimento ou é por já sair com o produto na hora, tendo estoque à pronta entrega. E aí se destaca a questão dessa vantagem. No próximo slide, agora, a gente questionou o pessoal. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Vinícius. Aqui claro. Não tinha múltipla escolha, né? Ele tinha que fazer a opção por um motivo, né? Motivo. Isso aí. Uhum. Qual que era o principal que ele achava dentre deles? Uhum. E aí no próximo a gente questionou, no slide 7, como eles escolhem os sites, categorias e etc, tá? Na hora de escolher um site, em qual site você vai comprar? O que você considera? A pergunta 8. Ali ficou bem dividido. Tem 22,1% em qualidade do produto oferecido, que isso a gente também pode encontrar em loja física. A questão do preço, 29,2%, empatando ali com a questão dos feedbacks. E em relação ao tempo de entrega também, que é algo que geralmente a compra online tenha que buscar melhorar, tá? Acredito que se a gente, pelo menos da análise que a gente fez, essa questão do tempo de entrega é o maior impedimento de muitas pessoas de comprarem produtos online, pela questão do imediatismo que a gente viu no slide anterior. Pessoas que compram em loja física pela questão de sair com o produto na hora. Pessoas que compram online, geralmente, dependendo, né, claro, quem já costuma comprar online já está habituado a já ter aquele tempo de espera maior. Eu até tinha citado para o pessoal do grupo um exemplo da Amazon, que tem conquistado bastante gente, tem conquistado muitos pontos em relação a isso, pela questão de entrega nos Estados Unidos, que as pessoas que compram lá já possuem a entrega do produto praticamente da mesma forma que uma loja online, que uma loja física, perdão, com todos os benefícios de uma loja online, né? Tu vê, eles compram pela internet com a comodidade de estar comprando pela internet com os preços mais baixos do que as lojas físicas e recebem um produto em 2, 3 horas na casa. É um ponto que a gente, se for parar para analisar dos varejistas aqui no Brasil, América Latina, que poderia ser a melhorar e conquistar o público da loja física. E depois as categorias abaixo que você se sente ou se sentiria mais disposto de comprar pela internet. A gente consegue ver que a parte de eletrônicos e informática é a maior, né? Geralmente quem costuma comprar mais eletrônicos e informáticas é o pessoal mais jovem e é o pessoal que costuma utilizar bastante o e-commerce. Então ficou meio dividido ali em eletrônicos e a parte de vestuário ali que dominou bastante. Então a gente identificou que 75% das pessoas que responderam levam em consideração o preço na hora de escolher o site para comprar e a faixa de salarial delas se encontram em até 3 salários mínimos. Já em relação à categoria, os homens são 65% das pessoas que se dizem dispostos a comprar eletrônicos de barra informática, né? E as mulheres são quase 80% das pessoas que compram ou comprariam eletrodomésticos online. Interessante esse desdobramento que vocês fizeram, que é exatamente o que nós comentamos nos grupos anteriores, né? Uhum. De fazer esses cruzamentos. Isso vocês fizeram, então, abrindo a planilha por baixo, né? E aí fazendo cruzamento das respostas. Isso, a Muito gente bom. O Google Docs exportou para o Excel e começou a trabalhar em cima dos dados. Quer dizer que, então, 75% das pessoas que pensam em preço são as pessoas que estão com a faixa, que recebem menos. Isso. Né? Dando uma coerência aí à resposta.
E os homens, a grande maioria é eletrônicos e as mulheres eletrodomésticos. Mas me chamou a atenção o percentual alto de vestuário, né? Me chamou a atenção. Sim, era um que a Qual gente não ia esperar. categoria Pode passar. mais disposto a comprar pela internet? 20%, quase 21% de vestuário, me chamou a atenção. Muito bem. Slide agora. Professor, dá para me ouvir? Aqui é a Vanessa. Oi, Vanessa. A gente também levantou o questionamento sobre o tempo de entrega e os feedbacks de outros clientes. Aí a gente consegue ver no gráfico da pergunta 10, que seria quanto tempo de espera você acredita ser razoável para a entrega das compras feitas pela internet, e 53,5% das respostas aceita em torno de 7 a 10 dias. O que o Vini falou antes sobre o pessoal da loja física preferir receber na hora, quando falando de tempo de entrega, eles ainda aceitam de 7 a 10 dias. Uhum. Isso me chamou a atenção. E também na pergunta número 11, a gente levantou a pergunta sobre os feedbacks de outros usuários, e 76,1% das respostas disse que influencia muito o feedback de outros clientes. Pode passar. Não, interessante, eu até gostaria, antes de passar, de comentar um pouquinho. Esse aqui, o quanto nós temos de influência, né, que nós realmente estamos nos preocupando. Quando vamos para comprar no ambiente virtual, esse é um hábito, né, que faz parte já do nosso comportamento de compra. E o quanto, então, as empresas precisam estar atentas àquilo que os clientes estão comentando, estão trazendo de retorno, porque nós queremos ver, né? Nós decidimos as nossas compras muito em função dos comentários, muito em função do feedback de outros usuários que se manifestam lá. 76% é um enorme percentual, e eles dizem influencia muito, e ainda 20% influencia, concordam que influencia, pode não ser uma grande influência, mas influencia. Então, praticamente todo mundo, né? Se somar os dois ali, dá quase 97% de pessoas que sim, para decidir, uma parte importante desse processo de decisão de compra passa pela observação dos comentários, dos sentimentos, daquilo que foi manifestado na rede. E outra coisa interessante que aparece aqui é exatamente com relação ao tempo, né, de espera, que se mostra razoável, de 7 a 10 dias. Achei curioso, vocês chegaram a fazer algum desdobramento com relação a esse prazo? Deixa eu ver aqui, ó. O tempo de entrega deve ser trabalhado dentro da empresa, e com a pesquisa realizada, vê-se que mais de 50% dos consumidores admitem ser... Ah, não, daí é só um comentário sobre o gráfico. Cliente, quando satisfeito, 76%. Muito bom. Porque aqui, ó, eu penso assim, ó, que essa coisa do prazo de entrega, acho que o trabalho de vocês está fazendo esses cruzamentos e está muito bom. Este prazo de entrega era outro gráfico que também poderia se fazer uma análise cruzada, como, por exemplo, quais os produtos, né, aqueles que eletroeletrônicos, será que eles se enquadram de 7 a 10? Ou será que são o pessoal do vestuário, ou será que é o pessoal do eletrodoméstico e tal? Porque depende muito da categoria. Dependendo do produto, tu não vai ter muita paciência de esperar. Não, isso aqui eu quero receber em até 3 dias, pelo menos. Talvez exista uma relação entre disposição em esperar um pouco mais e tipo de produto. Penso que algumas linhas, algum tipo de produto, as pessoas já têm o hábito de aguardar um pouco mais. E outros, o sentido de urgência já é maior, né? Isso um cruzamento pode nos permitir. Beleza, muito bem, vamos adiante. Nós questionamos também a experiência em lojas físicas e online. E na pergunta 12, a gente questionou como você avalia em média, de maneira geral, o atual atendimento das lojas físicas. E na 13, o atendimento nas lojas online. A gente consegue analisar que em ambas, a maioria das respostas avalia um atendimento bom.
Porém, nesse caso, a maior diferença é no atendimento muito bom, que na loja física é de 8,8% e na loja online é de 33,2%. Eu acredito que essa porcentagem maior para a loja online, ela seria em relação à comodidade de tu poder estar comprando em casa, no conforto da sua casa. Em relação à pergunta 6, que já foi falado antes, onde aponta que as principais vantagens de comprar online é a comodidade e o desconto. Por isso que eu acho que a maioria do pessoal avalia o atendimento muito bom na loja online, a porcentagem maior. Interessante. Vamos ler aqui o que vocês colocaram. A experiência de uma compra pode ser frustrante ou muito boa, dependendo do atendimento que a pessoa recebe. Com isso, questionamos sobre o atendimento das lojas físicas. Infelizmente, apenas 8,8% avaliam o atendimento como muito bom, enquanto que 33,2% dos consumidores avaliam sua experiência em compras online como muito bom. E, além disso, ainda tem um ótimo ali, com 23%. Então, se a gente somar ótimo e muito bom, dá 56% no online, realmente com um atendimento muito positivo, né? Seja muito bom ou ótimo. E no físico, esse muito bom e ótimo está em 20%, 21%. Então, uma distância bastante grande. Né? Nível de insatisfação, lá aparece 16% nas lojas físicas, existe uma insatisfação com relação ao atendimento. Sim, e aí, esse 16% nas lojas físicas, talvez até como avaliando de modo geral, por ter o atendimento com um vendedor, né? Possivelmente. Porque aqui o atual atendimento em lojas físicas, tu vai te remeter ao contato com um vendedor, né? Vai ter essa interação com o vendedor. Então, é possível que sim, tenha aí essa dificuldade de pessoal qualificado, de pessoal com... Aqui eu não sei se vocês tinham também nas lojas físicas algum tipo de separação ou não. Acho que não, né? Porque se tivesse algum tipo de separação por segmento, seria importante verificar quem, né, esses insatisfeitos, eles estão insatisfeitos em qual segmento, mas eu acho que nesse ponto vocês não chegaram a entrar, né, no segmento. Tá bem, muito bom, tá legal. Posso passar? Não. Pode. Tá conseguindo me ouvir, senhor? Perfeito. Tá, e por fim, então, a gente perguntou também sobre o quanto a interatividade do site, né, influencia a pessoa na hora da compra e o quanto ela acha confiável fazer uma compra de forma online, né, e não tá indo numa loja, vendo e podendo, às vezes, testar e mexer no produto, né. Então, a gente entendeu aqui que, de forma geral, vale sim muito a pena apostar em uma forma interativa de ter um site, né, de disponibilizar para as pessoas de uma forma fácil, conseguir olhar os produtos, ter ali a especificação dela para realizar a compra, e a questão de confiabilidade, né, então 72% das pessoas, elas confiam, né, em fazer ou realizar uma transação, uma compra online, enquanto que apenas aqui 1,4% acha que não é confiável, que não, de repente não seria viável realizar uma compra dessa forma, né? Um alto índice de confiança. Muito. Um alto índice de confiança. Mostra que as empresas estão, apesar, né, de sempre existirem os hackers, existirem os riscos aí, mas as empresas estão conseguindo desenvolver mecanismos aí que protegem bem, né? Porque teve um período aí em que a clonagem de cartões, de número de cartões e tal, para operações na internet, estava com um índice bastante grande, tinha um índice de insegurança e de receio de muitas pessoas, muito elevado e tal. Então, a gente percebe que existe um avanço em termos de segurança nos sites, nas empresas. Isso aí, tem uma diferença ali bem grande entre o sim e o não, né? Talvez ele ficou um meio termo.
Oi, gente, consegue me ouvir? Sim. Ok. Vim para concluir, né, a compra online e a satisfação do cliente, analisando os dados obtidos com a pesquisa de mercado, concluímos que os dados apresentados mostram que, em geral, as novas gerações estão mais dispostas a realizar compras em lojas virtuais do que as pessoas de mais idade. Isso mostra naquele gráfico que a gente demonstrou, né, que as pessoas mais velhas têm a tendência de fazer a compra física, geralmente porque também recebe mais, né, tem um porte financeiro maior, e daí não se importa tanto com o preço, que é um dos atrativos da venda online, né? Sendo o prazo de entrega e o preço de alguns dos pontos determinantes na hora de finalizar o seu pedido em alguma loja online. Algo que a gente trouxe, que é um dos pontos positivos da compra física, seria o retirar na hora, que ainda é muito importante para muita gente. Isso acaba influenciando nas compras online, que o pessoal ainda tem uma tolerância até que alta nos nossos gráficos, né, de 7 a 10 dias, mas é o grande empecilho para aumentar essas vendas online, né? A pesquisa também demonstra que os feedbacks são importantes para gerar confiabilidade e credibilidade ao site, pois alguns clientes ainda possuem um certo modo de estar perdendo seu dinheiro em compras virtuais. Algo que a gente também notou muito que tem uma confiabilidade alta nas compras online, porém tem uma grande parte, ainda quase 30%, que ainda fica meio em dúvida de comprar online ou não. Por isso que o feedback, até para as empresas menores, né, ainda é muito importante. Claro que empresas grandes como a Amazon, Americanas, Submarino, as pessoas têm a garantia de que vai receber o seu pedido. Mas para as empresas menores, é muito importante ter esse feedback para ter essa confiabilidade. Acreditamos também que a interatividade do site é um ponto que as empresas precisam investir, para que a compra ocorra de forma natural e que traga mais comodidade e satisfação aos clientes em relação às compras presenciais. Algo que a gente notou que um dos grandes atrativos também da compra online é a comodidade. Algo que a gente viu que é determinante e que muitos sites têm dificuldade de trazer essa interatividade, né? Até para as pessoas mais velhas que não têm essa facilidade de acesso, né, à internet, manuseio. Alguns sites ainda têm o cadastro, é muito difícil de fazer o cadastro, demora muito tempo e as pessoas acabam largando de mão. Muito bom. Muito bom. Acho que, como a gente já comentou nos outros grupos, essa pesquisa acontece num momento de transformação de comportamento, né? Certamente nós vamos ter uma crescente aí nesses movimentos de atuação comercial no ambiente virtual, seguramente, inclusive pelas pessoas de mais idade que estão sendo obrigadas agora mesmo, não, eu prefiro ir na loja física e tal, mas muitos estão agora tendo que se familiarizar e buscar aprender e tal, e certamente isso vai ter um impacto ainda maior no comércio eletrônico, que já é, né, hoje um espaço que tem um crescimento extraordinário em termos de participação no produto interno bruto dos países e assim por diante. Legal, os slides muito bem construídos, parabéns também por terem tido essa preocupação de, em alguns, desdobrar os resultados, irem mais, né, numa análise mais profunda. Todo o grupo está de parabéns, muito bom. Vamos fechar este aqui, vamos interromper a gravação.